respectivamente nos meses de setembro e dezembro de 2014, eu produzi aqui para o canal 2 vídeos de uma espécie de séries falando sobre autores de quadrinhos. E eu resolvi começar essa série falando dos meus preferidos e também dos mais consagrados. Então em setembro foi postado o primeiro vídeo, o vídeo do Neil Gaiman, que teve um feedback excelente, é um dos vídeos que tem maior visualização do canal, mais número de likes e mais comentários positivos. Então em dezembro de 2014 eu postei o vídeo sobre o Alan Moore, que também teve um belo feedback, também teve uma boa recepção de vocês inscritos. Então é aquela história. Quando se fala em escritores famosos de quadrinhos, provavelmente esses são os 3 primeiros nomes que vêm à sua cabeça: Neil Gaiman, Alan Moore e Frank Miller. Provavelmente esses foram as 3 mentes que revolucionaram os quadrinhos dos anos 80. Por mais que hoje em dia o Frank Miller tenha virado só um fascista e não tenha escrito nada de bom já há bastante tempo, sem nenhum tipo de dúvida, as suas obras influenciaram muito nas próximas gerações de quadrinhos que vieram após dele. Então hoje nós estamos aqui para falar com um pouco mais de detalhes sobre a carreira e as principais obras de Frank Miller. Então, vamos lá pro vídeo! Diferente dos outros autores britânicos que já passaram por aqui, Frank Miller nasceu nos Estados Unidos, no estado de Vermont, conhecido por ser um dos estados mais rurais do país. Miller nasceu no dia 27 de janeiro de 1957, e desde garoto, Miller já era aficionado por histórias de detetive e investigação. Então, no ano de 1975, quando ele ainda tinha apenas 18 anos, foi para Nova York tentar buscar o seu espaço na produção de quadrinhos. Logo que chegou a Nova York, Miller não conseguiu o espaço que esperava e chegou a passar muitas dificuldades, sem ter onde morar e quase passando fome. O que salvou o então garoto Frank Miller foi a ajuda do desenhista Neal Adams, que arrumou trabalho para ele na editora Gold Key, onde ele ilustrava a revista Twilight Zone, em 1978. Depois disso, ele fez alguns trabalhos como desenhista para a Marvel e para a DC, mas ainda sem um grande reconhecimento. O seu primeiro trabalho como personagem famoso veio em uma edição do Espetacular Homem-Aranha, em uma história onde Demolidor tinha uma participação especial. O trabalho de Miller nessa edição foi muito elogiado, o que fez com que ele tomasse coragem e se oferecesse para assumir a arte do título do Demolidor, que na época não estava vendendo bem e estava prestes a ser cancelada. Então Miller assumiu como desenhista regular no número 158 de maio de 1979. Nas edições seguintes, Miller passou a auxiliar também nos roteiros, até que na edição número 168, Miller assume o controle total da revista, e logo de cara já introduz Elektra, personagem criada por ele mesmo e que até hoje enriquece as histórias do Homem Sem Medo. Nos 2 anos seguintes da fase de Miller à frente do Demolidor, o título continuou vendendo muito bem e sendo um grande sucesso de público e de crítica, o que fez com que a revista, que até então era bimestral, passasse a ser mensal. Miller inovou muito com o Demolidor, que até então era um personagem lado B da Marvel, e passou a ser um dos mais vendidos e admirados. Além disso, criou muitos personagens e fez com que seus já conhecidos vilões passassem a fazer parte do primeiro esquadrão de vilões da Marvel. A partir disso, Miller começou a se firmar como um dos grandes escritores de sua época, e em 1983, Miller realizou um dos seus primeiros trabalhos autorais, a minissérie Ronin, que tinha um roteiro claramente inspirado no mangá Lobo Solitário e que infelizmente na época não fez tanto sucesso. Ronin é um daqueles casos de quadrinhos que só fizeram sucesso muitos anos após a sua publicação, mas é uma ótima história onde Miller introduz vários conceitos interessantes e personagens criados por ele mesmo. E foi o primeiro quadrinho do qual ele detinha os direitos autorais, apesar dele ter sido publicado pela DC Comics. Miller continuou escrevendo ótimas histórias e se firmando cada vez mais no cenário de quadrinhos norte-americano, mas o ápice de sua carreira aconteceu no incrível ano de 1986, quando Miller escreveu simultaneamente 2 dos melhores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos, um pela Marvel e outro pela DC. Pela Marvel, a história começa quando ele é convidado para voltar a escrever o personagem Demolidor. Então, com a colaboração do gênio da narrativa gráfica David Mazzucchelli, Miller produziu Daredevil Born Again, que aqui no Brasil é conhecido como Demolidor, a Queda de Murdoch, que é por muitos considerada a melhor história do Demolidor, e eu particularmente considero a melhor HQ da história da Marvel. Em Demolidor, a Queda de Murdoch, Miller já começa a introduzir um pouco do que viria pela frente em sua carreira.
e a HQ só aumentou a popularidade dele. E acreditem se quiser, ao mesmo tempo que escrevia Queda de Murdoch pela Marvel, Miller estava escrevendo uma história que passaria a ser a mais conhecida dele e que o consagraria como um dos maiores roteiristas da história dos quadrinhos. No mesmo mês que chegava às bancas americanas a edição número 1 de A Queda de Murdoch, também chegava às bancas a primeira edição de Batman, The Dark Knight Returns. Aqui no Brasil, Batman, o Cavaleiro das Trevas. História que redefiniu totalmente o gênero de super-heróis e, junto com Watchmen, talvez seja a história que mais defina os anos 80 e como os quadrinhos foram deixando de ser uma coisa apenas para crianças. Batman, o Cavaleiro das Trevas também fez com que o Batman se consagrasse como o herói mais popular da DC. A HQ foi marcante e ainda é em vários aspectos. Aqui Miller usa sua narrativa gráfica e é uma das mais brilhantes da história dos quadrinhos. E ainda tem a colaboração fantástica do arte finalista Klaus Janson, que já havia trabalhado com Miller à frente do título do Demolidor. A partir daí, já com status de estrela, Miller passou a ter total liberdade criativa nas suas histórias. E também, com muita moral, resolveu se aventurar fora das histórias em quadrinhos. Foi quando, respectivamente nos anos de 1990 e 1993, Miller participou dos roteiros dos filmes de Robocop 2 e 3, que acabaram indo muito mal de crítica e fizeram com que Miller ficasse levemente traumatizado com relações cinematográficas de suas histórias em quadrinhos. Voltando um pouco atrás, no ano de 1987, Miller voltou a escrever histórias de grande sucesso envolvendo Batman e Demolidor. Pela Marvel, ele escreveu a minissérie Elektra Assassina, que fez muito sucesso, onde ele explorava um pouco mais sobre a personagem que ele mesmo havia criado. Já pela DC, ele voltou a escrever uma das histórias que viriam se tornar um dos maiores clássicos do Batman, que redefiniu a origem do personagem de uma forma incrivelmente bem contada, com uma narrativa bem diferente. Batman Ano 1 também foi um grande sucesso de crítica e de público. No final dos anos 80, Miller já não estava tão satisfeito com a forma de distribuição dos direitos autorais que as grandes editoras, Marvel e DC, empregavam, que segundo ele, explorava os artistas e levavam milhões em cima do trabalho deles. Então, em 1991, Miller foi para Dark Horse Comics, onde com total liberdade criativa, ele realizou seu sonho de juventude ao criar Sin City, uma história estilo detetive e investigação noir, que era exatamente o que ele sonhava em fazer quando foi para Nova York. Além dessas HQs já citadas, Miller escreveu outras HQs muito boas que merecem ser mencionadas, como Demolidor Amor e Guerra, de 1986, Elektra Vive, em 1990, e Os 300 de Esparta, em 1998. O grande problema disso é que depois de uma carreira brilhante, Miller acabou por, no final dela, se tornando uma grande paródia de si mesmo e também um fascista quase que assumido, e deixou com que sua posição política influenciasse muito nas últimas obras que escreveu. O desastre começa em 2001, quando ele recebeu uma boa grana da DC para escrever a sequência para Cavaleiro das Trevas. E o que Miller realizou foi uma história terrível, que chega quase a manchar a obra original, onde Miller introduz conceitos absurdos. Além de tudo, a história é mal escrita, a arte é feita sem nenhum capricho, e depois disso a coisa foi só piorando. Dos anos de 2005 a 2008, Miller escreveu o que para muitos é a pior HQ já publicada do Batman. Sim, ele conseguiu fazer pior do que Cavaleiro das Trevas 2. All Star, Batman e Robin é uma HQ sem sentido, ridícula e completamente sem razão para existir. Mas foi em 2011 que o maior desastre da carreira de Miller aconteceu. Holy Terror, o terror sagrado, é sem nenhum tipo de dúvida o pior quadrinho que eu já li na minha vida. A obra, se é que eu posso chamar esse cocô gigante de obra, é a coisa mais mal feita que eu já vi. A história é fascista, machista, misógina, racista, homofóbica e todos os outros adjetivos que possam ser atribuídos a coisas ruins. Além de tudo, a história é mal escrita e a arte é bizarramente feia e mal feita. Mas enfim, passando esse momento de raiva, eu prefiro fazer que nem o Vinícius do Dois Quadrinhos já disse uma vez. Eu prefiro acreditar que Miller foi substituído por um robô fascista depois dos anos 2000. Mas se considerarmos só a parte boa da carreira de Miller, com certeza veremos uma carreira brilhante de um dos maiores escritores e mais influentes da história dos quadrinhos. Então, Frank Miller, muito obrigado por ter feito tudo o que você fez de bom antes de enlouquecer completamente.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora que eu fiz dessa trinca principal, eu sei que ainda falta muito autor, eu sei que talvez esses nem sejam os autores preferidos de todo mundo. Mas eu precisava primeiro fazer dessa trinca, para depois eu continuar fazendo pela ordem que eu estou seguindo aqui. Então vocês podem ficar tranquilos, eu peço sugestão de vocês nos comentários dos próximos, mas vocês podem ter certeza que Garth Ennis, Grant Morrison, até alguns mais clássicos que eu também tenho muita vontade de fazer, Will Eisner, Jack Kirby, Stan Lee, todos esses vão ganhar vídeos nessa série. Eu vou tentar postar agora vídeos dessa série com mais frequência. Na verdade eu vou tentar postar vídeos no canal com mais frequência, porque os vídeos do canal normalmente tem uma distância de um mês de um vídeo pro outro. Eu vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana daqui pra frente. Mas de qualquer forma, deixem nos comentários os autores que vocês mais querem que eu faça essa espécie de mini biografia. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu já falei agora aqui no finalzinho, mas aí agora na tela estão aparecendo os dois últimos vídeos aqui do canal. Você pode acessar, um vídeo é uma resenha do Aquaman e o outro é sobre a origem da Mulher Maravilha, as polêmicas sobre a origem da Mulher Maravilha. Clique aí que você vai ser redirecionado lá para os outros vídeos. Eu também queria, como eu sempre gosto de dizer antes desses vídeos, no final desses vídeos sobre autores, não dá para colocar tudo da carreira deles, não dá para poder falar sobre todas as obras. Então eu faço um resumo maior, mas de qualquer forma eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? E também é meio triste, né, ver como que o Frank Miller tá atualmente. Então, de qualquer forma, mesmo que ele não tenha feito nada de bom nos últimos anos, eu queria desejar melhoras aí pro Frank Miller, porque ele tá realmente muito mal já há algum tempo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, falou! Até o próximo vídeo!